Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está em mais uma edição do programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2024, estamos estudando lições bíblicas com o tema geral A Carreira que nos está proposta. Comentarista Osiel Gomes, O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da Assembleia de Deus em Mossoró no YouTube, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 4, lição esta que será estudada em nossas classes da Escola Dominical no dia 28 de abril de 2024. A lição de hoje tem como título Como se conduzir na caminhada. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E a verdade prática afirma: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, no contexto de oposição à nossa maneira de viver. A lição de hoje tem como texto bíblico base o texto de Efésios capítulo 5, versículos 17 a 18, que diz assim, na versão Almeida Revista e Corrigida: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meus irmãos, na lição de hoje temos 3 tópicos e em cada tópico temos um objetivo específico. Primeiramente, vamos apontar o padrão de conduta cristã descrito na Palavra de Deus. Em seguida, vamos explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E, por fim, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias atuais. Temos estudado neste tema a caminhada cristã sendo comparada a uma carreira. Lembrando aqui da carreira de atletismo, na corrida de atletismo, em que o corredor parte da largada até o ponto de chegada e tem toda uma trajetória para correr, para seguir e correr de acordo com as regras para ser coroado no final. Então nós observamos aí que não pode sair de qualquer jeito, não pode partir de qualquer maneira durante a caminhada, durante a corrida, não pode correr também de qualquer jeito e também é importante que chegue no destino final, para que assim possa ser coroado, lutar legitimamente. Então, a carreira cristã também é uma carreira que tem um início no novo nascimento, na conversão do crente. Nós entramos pela porta estreita, nós estamos caminhando pelo caminho apertado, estamos correndo aqui no caminho apertado e sabemos que chegaremos ao final, que é a vida. Esse caminho apertado nos conduzirá à vida, seremos recompensados por Cristo. E para sermos vencedores nessa caminhada, precisamos caminhar conforme as regras estabelecidas pelo próprio Deus. Tópico 1 da nossa lição, o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o padrão do crente. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. Nós não podemos caminhar de qualquer jeito, não podemos correr de qualquer maneira. Temos que seguir o padrão estabelecido por Cristo. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso
ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos traz o modelo a ser seguido, padrão de conduta do cristão, do súdito do reino de Deus. Jesus, ele ensinou o seguinte em João 13,15: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o crente sempre está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e andando nos passos de Jesus, seguindo o modelo de Jesus. Jesus é o nosso modelo de conduta, Jesus é o nosso padrão de vida. Jesus é o modelo do crente perfeito, do homem perfeito, que nós devemos olhar para ele e nos espelhar em Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6, apóstolo João disse assim: quem diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quem diz que permanece em Cristo, deve andar como Cristo andou. Por quê? Porque ele é o nosso padrão de conduta. O tópico 1.2, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus nos deu exemplo de que devemos fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Ele, por várias vezes, demonstrou isso na prática e cumpriu isso. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele orou a Deus e disse: se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus sempre se submeteu à vontade do Pai. E isto é um exemplo para nós. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas devemos deixar que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Então o crente precisa ter consciência que sempre a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Efésios 5,17, aqui da nossa leitura bíblica em classe, diz: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O crente, ele precisa conhecer a vontade de Deus, ele precisa compreender a vontade de Deus para submetê-la humildemente, com amor e submissão à vontade do Senhor. Você sabe, meu irmão, minha irmã, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu e você estamos no centro da vontade de Deus? O melhor lugar para o crente estar é no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como Paulo falou em Romanos 12 e 2. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele disse assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós só podemos dizer que somos súditos do reino de Deus se nós nos submetermos à vontade de Deus. Só podemos dizer que somos servos do Senhor se de fato, na prática, Jesus for o nosso Senhor, for Senhor da nossa vida, e se na prática a gente se submete à vontade de Deus. Lá no céu, a vontade de Deus é feita, e aqui na terra devemos também fazer a vontade de Deus. Os anjos de Deus lá no céu fazem a vontade de Deus, e nós, servos de Deus aqui na terra, também devemos fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. O cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Se quisermos ter uma vida cristã bem-sucedida, conforme diz aqui no tópico 1.3 da nossa lição, devemos nos submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está
explicitada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. O cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Assim como o corredor da corrida de atletismo não pode correr de qualquer maneira, não pode competir de qualquer forma, senão competir legitimamente segundo as regras da prova, ele será desclassificado, mesmo que corra na frente de muitos outros, será desclassificado e não será coroado, não será vitorioso. Da mesma forma, o cristão também, na caminhada cristã, deve caminhar segundo as regras, segundo as normas de Deus, segundo os padrões de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo, não sai daí, voltaremos em seguida. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados pela manhã na Rádio Libertadora FM 96.3, das 8 às 9 da manhã. Aqui queremos aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores e superintendentes da escola dominical, secretários, alunos, todos os que se envolvem neste trabalho glorioso. Nós estamos hoje estudando a lição de número 4 deste trimestre, que tem como título Como se conduzir na caminhada cristã, no caminho apertado que é Cristo. Devemos caminhar conforme as regras, devemos caminhar de acordo com o padrão de conduta que Deus estabeleceu para nós, que é um padrão de conduta que faz sempre a vontade de Deus. Não é a minha vontade que deve prevalecer, mas deve prevalecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sigamos as suas pisaduras, é que nós sigamos o exemplo de Cristo. Jesus é o nosso padrão de conduta e devemos imitá-lo e andarmos nas suas pisaduras. Provérbios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz do alvorecer ou a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Todo mundo sabe, quando acorda de madrugada, antes do sol nascer, e quando o sol começa a nascer, vai aos pouquinhos, e a luz vai ficando cada vez mais clara até ser dia perfeito, até o dia ficar totalmente claro por causa da luz do sol. Então, o caminho dos justos ou a vereda do justo é comparada na Bíblia como a luz da aurora, a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então nós devemos caminhar na luz e numa caminhada de progresso, de crescimento espiritual. Não podemos ficar estagnados. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós entramos pela porta estreita, começamos a nossa caminhada no caminho apertado e não podemos ficar parados. Temos que continuar a nossa peregrinação aqui neste mundo em direção a Canaã celestial. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós, como crentes, devemos crescer na graça, crescer no conhecimento, temos que crescer espiritualmente até atingir a estatura de varão maduro. Devemos crescer espiritualmente e não sermos sempre meninos inconstantes, levados de um lugar para outro por qualquer vento de doutrina. Pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Nós, seres humanos, temos muita facilidade de se espelhar em outras pessoas, de se espelhar em determinados líderes, em determinadas lideranças. Uma liderança é uma pessoa que tem influência sobre outras. Então é muito comum todos nós se deixar ser influenciado por alguém. E o nosso maior modelo
de influência é Jesus. Devemos ser influenciados por Jesus. O padrão de conduta de Cristo deve ser também o nosso. Mateus 11, 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Observe aí que o caminho, como é um caminho apertado, é um caminho que diariamente vamos carregar o nosso jugo e vamos aprender com Jesus. Jesus, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quando a gente aprende de Cristo e pratica os ensinamentos de Cristo, nós sentiremos o nosso fardo leve, nós sentiremos o peso suave. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Observe que a tônica desta palavra é imitar a Cristo, seguir o padrão de Jesus. Ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. O tópico 2 fala da caminhada com prudência e sabedoria. O versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Esse versículo 15, Efésios 5,15, diz: vede prudentemente como andais. Na tradução Nova Almeida Atualizada, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Esse é o significado dessa expressão, vede prudentemente como andais. Isso significa, meus irmãos, que não podemos andar de qualquer jeito, não podemos andar de qualquer maneira, nós não podemos correr a caminhada cristã de qualquer forma. Então, temos que andar com prudência. A prudência é a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer. No dia a dia da caminhada cristã, precisamos tomar decisões, precisamos da orientação de Deus para agirmos com prudência, com sabedoria em cada situação, para tomarmos a melhor decisão, de forma que esta decisão glorifique a Deus, edifique a nós e edifique aqueles que estão à nossa volta. Então, é importante que o crente diariamente, na sua conduta, busque de Deus este discernimento, esta sabedoria, para que possa se conduzir da melhor maneira possível em cada situação. E ele manda que a gente deve andar com prudência e não como nécios. Uma pessoa nécia é alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Então, nécio é aquela pessoa louca, aquela pessoa sem juízo, aquela pessoa insensata, ignorante. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, as escrituras sagradas, a palavra de Deus é a luz na nossa vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Andamos na luz, vivemos na luz, então não podemos, meus irmãos, viver como ignorantes. Nós sabemos qual é a vontade do Senhor, nós sabemos qual é o padrão de conduta do cidadão do reino dos céus. Então devemos seguir este padrão e não sermos loucos, insensatos. Ao contrário, devemos ser prudentes e sábios, andando com sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa hábil, é uma pessoa perita. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então nós devemos pedir sabedoria a Deus, crescer na graça e no conhecimento, para que possamos ter mais sabedoria para tomar as melhores decisões e agir da melhor forma possível em cada situação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então a pessoa sábia, a pessoa que não é insensata, a pessoa que é prudente e sábia, ela examina todas as coisas, mas vai reter apenas aquilo que é bom. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12 da sua primeira epístola, ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No outro versículo ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então observe que a gente precisa de sabedoria do alto, sabedoria de Deus, discernimento do Senhor para examinar todas as coisas, para entendermos o que convém e o que não convém em cada situação, para saber o que edifica e o que não edifica, a fim de que possamos evitar deixar ser dominados por coisas que não agradam a Deus, por coisas que não edificam. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, concluindo o tópico 2 da nossa lição, a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve e o que não deve fazer. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Estudamos hoje a lição de número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Então, a lição de hoje traz-nos várias dicas importantes de como devemos caminhar. Efésios 5,15 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como nécios, não ajam como pessoas insensatas, mas caminhem com sabedoria, No tópico 3 da nossa lição, vencendo os dias maus, tópico 3.1, remindo o tempo. Aqui nesse versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é, meus irmãos, que significa esta expressão remindo o tempo, que está aqui na versão Almeida Revista e Corrigida? Em primeiro lugar, a palavra grega que aparece nesse versículo 16, que aqui é traduzida por tempo, é a palavra grega kairos. Não é a palavra grega cronos. No grego tem duas palavras que podem ser traduzidas por tempo, mas o cronos é o tempo cronológico que se mede através do relógio, dias, meses e anos, etc. Mas tem o tempo kairos. Esse tempo kairos não se refere a um tempo cronológico, mas se refere a uma oportunidade, uma ocasião, uma situação. Então, na nova versão internacional, na versão NVI, traduz esse versículo 16, essa expressão remindo o tempo é traduzida por aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, andar com cuidado, andar com prudência e sabedoria, e não como os nécios, é aproveitar ao máximo cada oportunidade. Nós, crentes, precisamos andar com sabedoria. O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Colossenses capítulo 4, versículo 5, também Paulo fala sobre esse tempo kairos,
Ele diz, Colossenses 4:5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Devemos ter sabedoria na forma como agimos com aqueles que são de fora. Aliás, não somente ter sabedoria para lidar e conviver com as pessoas não crentes, mas também devemos ter sabedoria para lidar e conviver com o povo de Deus, com os nossos irmãos na fé. Mas, como diz aqui o versículo de Colossenses 4:5, devemos aproveitar bem cada oportunidade, devemos aproveitar bem o tempo, o kairos de Deus para a nossa vida. Somente uma vida com prudência, com sabedoria, com discernimento nos caminhos do Senhor fará com que a gente aproveite bem o tempo e aproveite bem cada oportunidade. Tempo bem aproveitado, oportunidade bem aproveitada é aquela que desfrutamos quando estamos no centro da vontade de Deus. Deus nem adianta nem atrasa, Deus chega sempre no tempo certo e Deus coloca diante de nós muitas ocasiões e muitas oportunidades que precisamos saber aproveitar bem para crescermos espiritualmente e fazermos a vontade de Deus. E ele diz que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Os dias nos quais estamos vivendo são dias difíceis e trabalhosos, como Paulo disse em 2 Timóteo. Quando se falava a respeito de remir o tempo ou de aproveitar ao máximo cada oportunidade, entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda de Jesus. O crente deve viver neste mundo como se Jesus viesse agora. Nós não podemos brincar de ser crente. Temos que estar preparados para a volta de Jesus. Temos que aproveitar toda e qualquer situação para nos consertarmos diante de Deus, diante da igreja, diante dos nossos irmãos. Não podemos deixar para pedir perdão amanhã. Temos que pedir perdão hoje, temos que nos reconciliar hoje, temos que estar preparados para a vinda de Jesus, para agora, para a qualquer momento, porque o arrebatamento da igreja é iminente, ele virá como ladrão de noite, de surpresa, e aqueles que estiverem preparados subirão no arrebatamento. Os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente a aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Não podemos esperar a volta de Jesus de qualquer maneira. Assim como uma noiva se prepara para o dia do casamento, para receber, para ter um encontro com o noivo lá no altar, nós também, Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, devemos também estar preparados para o encontro com o Senhor nos ares por ocasião do arrebatamento. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo disse assim: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, por ocasião da vinda do Senhor Jesus, devemos estar com nosso coração fortalecido em santidade, isento de culpa e na presença de Deus. Então, irmãos, temos que estar preparados para a volta do Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos ser santos, não somente ontem, mas hoje, amanhã e sempre. Devemos viver em santidade por completo.
não somente santidade do corpo, não somente santidade no coração, mas santidade por completo. Espírito e alma e corpo devem estar preparados, conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isto é aproveitar ao máximo cada oportunidade, isto é remir o tempo. Não percamos tempo, meus irmãos, porque Jesus está às portas. Ele virá a qualquer momento arrebatar a sua igreja. Então não vamos perder tempo com coisas banais, Vamos esperar a vinda do Senhor, vivendo de maneira sábia, santa e piedosa. Glórias a Deus. E o último subtópico, tópico 3.3, diz que os dias são maus, porque aqui o versículo 16 diz exatamente isso, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, os dias nos quais estamos vivendo são dias maus, de muita peleja, de muita batalha, de muita dificuldade. Os inimigos do crente são a carne, o mundo e o diabo. E esses três inimigos do crente não cessam noite e dia de tentar o crente, de querer derrubar o crente, de querer fazer com que o crente pare de caminhar, de querer derrubar o crente na sua caminhada, de atrapalhar. E a Bíblia diz que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Por isso, meus irmãos, não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas devemos entender, como diz o versículo 17, qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, concluindo esta lição de hoje, a lição de número 4, como se conduzir na caminhada, diz assim a nossa verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Os dias são maus, a oposição é muito grande, a dificuldade é muito grande, mas nós devemos continuar a caminhada com prudência, com sabedoria, fazendo a vontade de Deus, conhecendo e fazendo a vontade do Senhor, e assim seremos vitoriosos, seremos coroados, porque lutamos legitimamente. Glórias a Deus por tudo. Muito obrigado pela sua audiência, por mais um programa EBD em Síntese que você nos acompanha aqui em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos todos os domingos lá na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.